Derive uma expressão para a energia potencial gravitacional de sistema que consiste na Terra e um tijolo de massa m colocado no centro da Terra. Assuma que a energia potencial do sistema com o tijolo colocado no infinito é zero. Então, beleza. Probleminha estranho, né? Todos os problemas são assim. Tipo, Pois não é, necessariamente dessa lista, mas na prova só cai coisa esquisita. pois é. Então tem que conseguir abstrair bem, né? Aham. Fazer a lógica, né? Ah, é um tijolo, dane-se, uma massinha M lá, etc. Então, beleza. Vamos pensar o seguinte, né? A gente já falou na aula passada um pouco sobre energia potencial gravitacional e tudo mais. Nós sabemos que a energia potencial é dada por essa fórmula aqui. U igual a menos G Mzinho sobre R. Você anotou ela na aula passada, fez algumas contas com ela, né? Sim, sim. Isso. Bem, beleza, né? Esse U é a potencial Energia gravitacional? potencial gravitacional, exatamente. Muito bem. Então, essa aqui é a equação. Com o tijolo colocado no centro da Terra, a energia potencial gravitacional, este U, ele pode ser considerado, pode ser calculado se a gente considerar a variação do potencial gravitacional desde o infinito até o centro da Terra, porque ele citou essa informação. Ele falou que lá no Uhum. infinito o potencial é zero. Então, a energia potencial entre os dois corpos é dado por esta formulazinha. No caso, o mzão a gente vai dizer que é a massa da Terra, e o mzinho é a massa do tijolo, o r é a distância entre os objetos, Mas ok? aí qual seria essa distância? Bem, calma aí, né, cara? Tô mal comecei o problema ainda, Ok, mas desculpa. a princípio, você fez uma boa pergunta, né? Já que o É tijolo zero, está né? dentro da Terra, né? Sim. A gente vai ter que é, fazer uma variação aqui nessa fórmula. Bem, beleza. Cara, só me deixa eu pegar uma garrafa de água que eu vim da academia e não tomei nada. Vim correndo pra te dar uma. Tranquilo. Você fez uma ótima observação. Agora que você fez essa observação, a gente vai ter que fazer uma outra lógica aqui, o que vai complicar bastante esse problema. Mas a gente consegue chegar na resposta. Mas vai complicar bastante. Não é tão simples como eu imaginei que seria. Bem, a gente vai ter que fazer uma suposição, né? Algumas. Primeiro, que a densidade da Terra é uniforme, né? E o raio da Terra é Rzão. E não tem aqui, mas vamos colocar. Se o Rzinho é a distância do tijolo ao centro da Terra, né, a massa da Terra abaixo da distância Rzinho vai ser proporcional ao volume da esfera, né? Então, eu pensei que o tijolo está exatamente no centro da Terra, né? Exatamente. Tô pensando aqui. Talvez a gente tenha que fazer a equação da energia potencial em relação à superfície. Então eu vou escrever, vou pensar o problema de um outro ponto de vista para ficar, acho que vai sair melhor dessa forma. Ah, muito bem. Então eu vou pensar aqui que eu vou chamar esse Rzinho de Rzão, porque agora eu estou pensando na energia potencial em relação à superfície da Terra, beleza? Continua sendo a mesma expressão, só que agora o, o tijolo está no centro, ah, mas é que o tijolo ele está no centro. Então a gente vai ter que pensar nessa variação que vai ocorrer da crosta da Terra, né, até o centro.
É isso aí que a gente vai fazer. Vai ter que considerar a variação da energia potencial da superfície até o centro. Beleza? Aí vai funcionar. Deixa eu Ok. escrever aqui. Ah, essa expressão acima dá a energia potencial do tijolo, supondo ele na superfície da Terra. Então, para achar a energia potencial no centro, vamos descrever esse deslocamento. Beleza. Muito bem. Então, o que que nós temos aqui? Nós podemos pensar algumas coisas associadas até mesmo à força gravitacional, talvez ajude. Por quê? Porque a gente sabe que a força gravitacional que vai agir sobre este objeto depende só do raio também. E a gente viu isso na outra aula, lembra? Sim. A equaçãozinha da força. Onde esse mrzinho, que eu chamei ali em cima, mrzinho, é a massa da Terra contida dentro de uma esfera de raio R. Então, claro, o Rzão todo vai dar a massa da Terra toda. Mas se eu pensar assim, aqui tá a Terra, né? Aqui tá o Rzão da Terra. Esse problema não é fácil, tá? Por isso que eu tô tendo que pensar bastante. Se eu pegar uma esfera um pouco menor de Rzinho, eu tenho, vamos dizer assim, um pedaço da Terra, certo? Uhum. Isso. Então é isso que esta fórmula está me dando. Quanto maior esta massa, né, maior a força. Faz sentido, é por isso que o Sol tem bastante força, Ok. porque ele é grandão. Muito bem. Se eu isolar esse mrzinho, essa massa de um pedaço da Terra, eu vou ficar com. ah, e daí, tipo, eu posso, por exemplo, sabendo que o. Sabendo que a densidade da Terra, né, está associada dessa forma aqui, massa da Terra é igual a ρ vezes o volume da Terra, 4 terços de πr ao cubo. Ok? Essa é a massa da Terra, densidade vezes volume. Onde o R aqui é o Rzão da Terra, certo? Certo. Isso. Eu consigo então descrever a força gravitacional, a massa, como a massa da Terra, dividido por R ao cubo, 4 terços de πr ao quadrado. Ou seja, de πr ao cubo. Ou seja, eu consigo escrever a, por proporção, entendeu? É assim que eu consigo pegar a proporção referente a essa massinha. Porque essa massa, R vai ela é um ser. pedaço da massa da Terra, certo? Sim, sim, ok. Então pensa, isso aqui é o volume dela, não é? Esse daí é o volume dela, tá? Mas E aqui vai estar associada a densidade. o raio ele não seria nulo? Não, eu estou pensando na esfera azul ainda. A gente vai anular esse raio, exatamente. Ok, Mas por hora eu ok. tenho que construir uma expressão que me permita entender como é que eu vou fazer isso, tá vendo? Beleza. Por hora ficou desse jeito, então a massinha ficou assim. Então eu consigo dizer agora, pegando essa massa, toda essa expressão aqui que eu tive que substituir a densidade, etc., e jogar na equação da força, vai ficar. Agora é só matematiquinha básica, né? Eu vou jogar essa Não, expressão ali. até aí tá tranquilo, eu só não. Tipo, eu só não peguei em que momento a gente vai conseguir anular esse R, mas tudo bem, não tem problema. Vamos fazer uma integral. Ah, tá. Por isso que eu tô trabalhando com a força, entendeu? Que a integral da força é a integral da força é o potencial. Que é o que o problema pede, certo? Tá tendo pouco espaço aqui. Deixa eu jogar pra cá. Emissão, M, R. Ok? Eu só peguei esse cara, joguei aqui, daí isso veio pra cá, tudo largado, e aqui simplificado, beleza? Para onde foi a força entre, entre a primeira equação e a segunda?
Não foi, cara. A força tá aqui. Essa segunda é uma outra coisa. Essa segunda veio da equação da densidade. Ah, tranquilo, então. Daí a força voltou aqui, onde eu Ok. substituí essa massinha Aí aqui. você substituiu, tá? Tranquilo. Isso. E agora a ideia vai ser o seguinte: eu vou levar essa minha integral até o centro da Terra. Eu vou fazer a integral da força, o que me dá a potencial, e o raio vai até o centro da Terra. Então, uma coisa da teoria que a gente sabe é que o potencial em função do raio, ele é menos Rzão, Rzinho, F de R, dr. Ok? Nós sabemos da teoria que o potencial é a integral da força, menos o integral da força. E os limitantes da integral são, vamos dizer assim, onde está ocorrendo a variação do movimento. Tranquilo. Muito bem, então já está acontecendo. Agora, com isso em mente, nós já temos quem é a força, então é só fazer a substituição. Deixa eu pegar aqui. Perfeito. E agora tem que integrar esse cara. Como a gente está integrando em R, Rzinho, tudo que não é Rzinho pode ir para fora da integral. Então, eu posso fazer o seguinte: só Rzinho está sendo integrado, todo o resto vai para fora. Ok? Ok. RDR, perfeito, menos. Tá. Ok. Daí essa integral do RdR é muito banana, né? Simplesmente R quadrado sobre 2. Sim. Pô, impossível pensar nisso tudo na hora da prova, velho. É Integrar porque tu isso. estudou pouco, velho. Começou agora esse assunto aí. Pra falar a verdade, qual é o assunto que tá sendo passado? É gravitação mesmo? Ele ainda não começou a matéria, só que o primeiro assunto vai ser gravitação. Muito bem. É pra ele começar essa semana, ele ficou de começar a semana que vem. Eu nem sei se ele consegue começar a semana que vem. Oxe. Bem, você ainda não começou a ver a matéria pra valer? Quando a começar, realmente a parte mais difícil de gravitação é essas ideias aqui com potencial. Não, não tem o que fazer. Mas é o que tu tem que estudar, né? Uhum. Então tá bom. Recapitulando. Eu estou querendo descrever o potencial da massa saindo ali da crosta, da superfície, indo até o centro. Então eu tenho que lidar com a integral. A integral faz esse tipo de processo para mim. Daí eu vou fazer então o raio variar até zero, né? Não, eu peguei a visão aqui. Tá. Daí eu O que fiz você todas essas fez, eu entendi. substituições aqui de Consegui acompanhar. matemática básica para que a minha expressão ela fique em função só da massa da Terra, raio da Terra. Senão Uhum. dava até para fazer sem isso. Só que seria meio chato. Ah, daria para deixar a densidade aqui e tal, mas eu preferi deixar em função da massa e do raio da Terra, apesar dele não ter pedido isso. Daí nós temos o raiozinho variando aqui, quanto maior o raiozinho, maior a massa de terra que você está pegando. Então, se você falasse que esse Rzinho aqui é o R da Terra mesmo, você teria a massa da Terra. Muito bem. Nós vamos pegar essa massa e, no caso, o raio, reduzir até o centro. A ideia é essa. Então, eu escrevo isso no potencial, ficou desse jeito. E agora, a hora que eu ah, substituo aqui, né? Vai ficar simplesmente dessa forma aqui. É porque ainda tem que fazer a substituição ali, certo? Do Rzinho e do Rzão, os limitantes da integral. E o 2 ali cortando e tal. Vai ficar assim, ó. 2, que cortou com esse 4. R ao quadrado. Rzinho ao quadrado. Menos Rzão ao quadrado. Só que o que que é esse Rzinho? Esse Rzinho é até onde eu tô indo na minha integral. Uhum. E eu tô indo do Então, Rzão até aqui, que é zero. zero, Sim, certo? perfeito.
Então, Não, agora já ficou mais fácil de entender. Depois dessa integral melhorou muito. Porque agora vai ficar tudo isso multiplicado por zero. não, não é tudo não. Tem esse R quadrado ali, senão Não, daria então, zero. mas tudo isso multiplicado por zero menos tudo isso multiplicado por r ao quadrado. É, daí a gente obviamente ignora o zero, vai simplesmente multiplicar aqui pelo R quadrado, corta com o Aham. R ao cubo de baixo. Vai ficar 3r embaixo. Exato. Daí a massa do planeta, massa do tijolo, dividido por 3R. Beleza? Esse vai ser o Tranquilo. potencial. Então, um probleminha tenso aí, né, cara? Uhum. E isso aí é a cara de cair em prova. É bem Sim, desse jeito mesmo. muito bem. Show de bola. Então, um probleminha tenso, tenso, tenso. Mas vai ser cobrado muito em gravitação esse tipo de assunto. Muito. Beleza? Beleza. Então tá bom. Probleminha punkzeira. Nossa, olha esse enunciado aqui, meu velho. É a Normalmente Bíblia esses são toda. mais fáceis. Então vamos lá. Uma haste uniforme de massa M, comprimento. Deixa eu só ver essa imagem aqui para. Deixa eu pegar a imagenzinha aqui. Beleza. Tem um problema na imagem que tô tentando copiar na minha lousa. Tranquilo. Só para não ficar bugado aqui. Só um segundinho. Tá, mas deixa eu ler aqui. Uma haste uniforme de massa M, comprimento L, bem genérico o problema. Ah, comprimento L enquanto se ao longo de um eixo X, onde colocar esses planetas com centro de haste de origem, uma bola massa está localizada a posição. X escreva uma expressão para a energia potencial gravitacional do sistema composto pela bola e um pequeno elemento dm da haste localizada na posição xdm. Muito bem. É que você ainda não fez física 3, né? Mas esse tipo de problema aparece muito lá em física 3, uma haste carregada, sabe? Então, se você aprender a fazer isso agora, quando chegar em física 3, já vai saber fazer tudo. Porque as fórmulas são as mesmas, né? O formato da fórmula é a mesma, a lei de Coulomb e a lei da gravitação aqui. Então, aprende bem essa matéria. Muito bem. Tá aí o desenho e tal. Como é que a gente pode fazer esse negócio? Se a gente quer pegar um pequeno elemento, obviamente a gente está falando de integral aqui, né? De diferenciais e coisas do gênero. Então, a gente vai reescrever a equação da energia potencial com diferenciais, que é isso que nos interessa. Vou colocar aqui, beleza? Então, a equação você já conhece lá, U, G, Mzão, Mzinho. Agora eu vou trabalhar com diferenciais. Menos g, né? Boa. Isso. Então vai ficar o M da bola e o diferencial de massa da haste. Como assim, Então, diferencial? não é o que ele está mandando aqui, ó? Diferencial de massa. O pequeno elemento não é um elemento pequeno, é um diferencial. Ok. Que é aquele cara que aparece nas integrais, o dx. Só que Sim. aqui não é dx, é dm. Muito bem. Ótimo. Então, nós temos aí. Eu acho que a parte A era praticamente isso, né? Só que, claro, ele não quer que a gente escreva de uma forma tão simples assim. Porque a gente consegue escrever o R em termos também de X, dos X's, dos tamanhos aqui. Por exemplo, eu consigo dizer, lembrando que R, né, é a distância da bola até a haste, ok? Porque se Ok. você lembrar das equações lá da energia potencial, esse R é sempre a distância dos objetos que estão se relacionando, causando energia potencial, certo? Aham. Por exemplo, quando a gente estava falando lá do Sol e da Terra, era a distância entre o Sol e a Terra. Da Terra e do tijolo, era a distância entre a Terra e o tijolo, né? Muito bem. Agora, então R é isso.
Portanto, eu posso dizer de um modo bem genérico, né, para utilizar os elementos aqui do enunciado, que o R ele vai ser simplesmente, olha só, o módulo da distância entre o x da bola e o x da massinha dm, ok? A distância vai ser isso. Eu estou Pode. dizendo em outras palavras que isso O aqui R é vai R. ser. Eu não entendi. É a distância. Ah, não, eu entendi que esse daí é o R, mas o que aquela equação ali de baixo está dizendo? Como assim? Ah, não, ok. X da bola menos X dm. Tranquilo. Eu não tinha conseguido ler. Beleza. Tá. Perfeito. Muito bem. Então, tá aí. E a gente pode até dizer uma coisa bem interessante, né? Porque ele citou que a haste toda mede L, né? O L Rod. E também, né? A massa é uniforme, né? Haste uniforme de massa M, comprimento L, certo? Então, eu consigo dizer uma coisa bem interessante sobre o DM Rod, que ele vai ser a densidade, né? A densidade de massa é a massa sobre o comprimento, certo? Certo. Vezes o comprimento, ou melhor, vezes a distância x, né? Afinal de contas, o x dm não é esse tamanhozinho aqui? Olha só. Ó, o dm rod está associado com o tamanhozinho xdm, certo? Sim. Então, quando eu pego um diferencialzinho desse tamanho, afinal de contas, é um diferencial de massa porque é um diferencial de tamanho, é um tamanhozinho bem pequenininho, ok? O tamanhozinho Certo. bem pequenininho está aqui. Então, é a densidade a massa desse tamanhozinho bem pequenininho é a densidade de massa vezes esse tamanhozinho bem pequenininho. Portanto, eu consigo reescrever essa fórmula aqui de cima de um jeito muito melhor para integrar, que é o que já pede o problema B, né? Você consegue ler essa última equação que você escreveu, assim, traduzindo ela? Acabei de traduzir, cara, densidade e o tamanhozinho pequeno. Densidade é massa sobre comprimento? Sim. Tá, mas é. Não, tranquilo. Aí dx é o comprimento. Dx é o infinitesimal de comprimento pequeno. Beleza. Mas a forma. Bem, tá aqui, ó. Isso aqui é um dx. Ok? Ele só não escreveu. Não, Né? sim. É um dxzinho. Então, eu pego esse tamanhozinho e multiplico pela densidade, eu tenho a massa desse tamanhozinho pequeno. Ok? Tá. Que é o que o problema está nos pedindo ali no A. Então, eu consigo reescrever a expressão da energia potencial como menos G, m da bola, no lugar deste diferencial de massa, eu vou colocar exatamente isso aqui. E no lugar do R, eu vou colocar aquele módulo que eu falei lá, que é a distância entre a massa da bola e essa massinha que nós estamos conversando aqui, o XDM, o DM Rod, diferencial de massa desse pedacinho pequenininho. Ok? Ok. A- Então Agora, olha, a gente tá fazendo aquela lei, né? Aí embaixo é o R, sim, menos G, temos a massa da bola e a massa do negocinho pequenininho. É isso? exatamente. Perfeito. Estamos fazendo aquela lei. Agora, agora, deste jeito, né, eu consigo integrar a lei. Portanto, é o que ele pede na B, né? Ó, Integrando a lei, você consegue o quê? U, E você vai integrar ela, tipo, com relação ao quê? A qual elemento? quando eu integrar ela, eu tenho que sempre olhar quem é que é o diferencial. Só tem um diferencial aqui. É o dxdm, ok? Ok. É por isso que eu fiz a mudança de dm rod para
isto. Por quê? Porque a minha expressão mostra claramente uma variação em função de x aqui embaixo, não é mesmo? Sim. Então, se eu deixasse a massa aqui, esse cara, se eu deixasse ele aqui sem Ia fazer essas sair mudanças, tudo. ia sair tudo, mas, né, mas a gente ia pensar, pô, vai integrar o quê? Por Sim, quê? não vai Porque mudar tirou para nada. fora uma coisa que estava variando em função Sim, do sim, x, ok. entendeu? Por isso que você deixou. Exato. Ok. Aham. Por Em isso que eu função reescrevi. em É isso função da aí. posição, não é isso? Isso. Perfeito. Então, vamos para B aqui. Eu vou pegar essa expressão e vou integrar ela dentro do intervalo que ele nos pede. Então, vai ficar que U vai ser todo mundo que é constante vai para fora. Certo. ML também é constante. Aqui vai ficar a nossa integral. dx do dm, ok? Dividido pelo x bola menos xdm. Dentro de qual intervalo? Dentro do tamanho da haste, porque é devido a toda a haste, devido a todo o comprimento da haste que há essa energia potencial, porque toda essa haste tem massa, certo? Ela é o Aham. sistema e ela está causando então um efeito na bola. Então eu tenho Então que vai integrar em toda ser. a massa. A gente tem a. Como é que eu posso dizer? O que que a gente tem? L Rod, ok. Então, mas, tipo, a gente sabe que o centro da haste, ele tá na origem, certo? Sim, Então as posições vão ser L Rod sobre 2 e menos L Rod sobre 2. exatamente. Tá, legal. Então vamos colocar aí menos L sobre 2 e L sobre 2. Nossa, eu me senti muito bem agora. Show. É isso aí, velho. Tá acompanhando. Esse problema é cheio dos detalhes. Daí agora Muito tem que bem. integrar isso aí. E o que que acontece, né? Como tem esse módulo, né? O argumento aqui, para que nós possamos tirá-lo e assim integrar mais facilmente, é que o x da bola é sempre maior que o xdm. Ok? Então, esse termo ali embaixo vai ser sempre positivo. Ok? Certo. Daí facilita a nossa vida. Então, é porque o x da bola é sempre maior que o xdm. Muito bem. Agora, nós podemos integrar e essa integral sai super fácil, né? É como se a gente estivesse integrando essa integralzinha aqui, olha só. É dx sobre x, porque a variável está ali embaixo, não é o menos xdm, é esse cara que eu estou integrando. Isso aqui é só uma constante somando. X da bola é um valor constante. Ele é sempre esse valor fixo aqui, associado à posição dela, certo? Certo. Quem está Você pode variando voltar ali aqui, na integral, rapidinho? É dx, dm em cima e um x que a gente sabe que vai ser positivo embaixo. Ok. isso. Beleza. Aí tem que integrar esse cara aqui, basicamente. A integral de uma coisa como essa é ln. Então, a gente já sabe que vai dar ln ali embaixo. Ou melhor, a integral toda vai dar um ln, ok? Daí, se Sim. tu tiver problemas em fazer isso, né, recomendo que você revise cálculo aí, mas essa integral vai dar a exata coisa que eu vou escrever aqui, olha só. ln, ou melhor, menos ln, porque tem sinal de menos na frente, menos ln, o x da bola, menos o xdm, ok? Por que que. Ah, tá. Tem um menos ali embaixo. Perfeito. Daí tem que colocar os limitantes ainda, do L2 ou L2. Esses caras vão ser colocados no XDM, Sim. que é nele que a gente está integrando. Então, vai ficar menos G da bola, M sobre L, lembrando que esse M é a massa do haste, Ln
o x da bola, mais um meio, menos o ln, x da bola, menos um meio. E como a gente tem uma situação com subtração de ln, nós sabemos que existem propriedades, né, que podem nos ajudar nessa hora. Isso é coisa lá do ensino médio. Quando a gente está subtraindo lns, a gente pode fazer a divisão dos argumentos. Então vai ficar x da bola mais 1/2. Ou melhor, eu estou colocando um L sobre 2. L é o tamanho da haste, lembra? L/2 dividido por x da bola Nossa, eu menos. tava mutado aqui, foi mal. Tava acompanhando pra deixar claro. Certo. Então tá aí. Esta é a expressão da energia potencial que a bola sofre em função da haste toda. Ok? Uhum. Então a gente percebe que isto está diretamente associado com a distância que a bola está da haste, que é o x-bola, né? Quanto maior esse x-bola aí, provavelmente maiores problemas você vai ter para ter algum efeito. E também é ao tamanho da haste, né? Muito bem. Faz todo sentido do mundo essa expressão, então. Agora, o que ele pede? Nossa, eu acho que ele pede a força. Pode ser mostrado para que tal sistema de força gravitacional exercida pela haste sobre um objeto localizado a uma distância x da origem é isto. Use essa relação, calcule a força exercida pela haste na bola e colocar a distância x. Então ele está nos dizendo que, da mesma forma que a gente integrou a força no problema anterior para encontrar energia potencial, nós podemos derivar a energia potencial para encontrar a força. Ok? Ok. Então nós temos aqui a E a expressão. gente também vai derivar a potencial com relação à posição, não é isso? Sim, Que é dx. Deu sobre a, dx. a expressão diz que a derivada tem que ser em relação à posição, exatamente. Ok. Então, temos que derivar. Nós temos que derivar justamente essa expressão que a gente tem aqui. Então, a derivada do U, só que note que quem nos interessa aqui olha só, né? Olha só o que ele cita aqui. Calcule a força exercida pela haste na bola a qualquer distância x do centro da haste. Bem, essa distância x do centro da haste nos deixa claro que ele está falando da distância da bola em relação ao centro da haste, certo? Sim. E antes de chegar no centro, ainda tem Lm sobre L sobre 2. Então vai ser x menos Não, L calma sobre aí, 2? calma aí, calma aí, calma aí. Vamos aos poucos. Ele está nos pedindo para fazer a derivada em relação à distância que a bola tem ao centro da haste. Quem Sim. que é a distância que a bola tem ao centro da haste? É a distância que a gente está chamando de x-bal, ok? Ok. Porque como você mesmo falou, aqui é a origem, né? E a posição que a bola está é o x-bal. Só que essa bola Sim. pode estar em qualquer lugar, é o que ele cita. Sim. A qualquer distância x, né? Então, ele quer saber em relação ao x-bal. Portanto, a nossa derivada aqui para encontrar a força é em relação ao x-bal, ok? Certo. Então, se não seria um tanto redundante, porque a gente acabou de integrar. Nós sabemos que a derivada, né? A derivada é sempre aquilo que está dentro da integral. Então, se eu fosse derivar em relação ao x dm, seria simplesmente o que estava dentro da integral. Porque a integral é o contrário da derivada, certo? Sim, sim, sim. Ok. Então, seria muito tosco. Mas aqui a gente está fazendo em relação ao x-bola. Foi o que o enunciado falou. Então tem que derivar aí, né? Menos x. E aí, cara, como é que tu tá de derivada e coisas assim? Pô, essa daqui eu só não tive a sacada rápida pro LN, que você fez mais lá em cima. Pede. Essas coisas tem que saber de cor e salteado, cara. Bem, vamos lá, nós temos uma derivada aqui para ser feita. A derivada do ln. Isso está na tabela de derivadas. Você tem a variável que está sendo derivada em cima e embaixo aqui do seu argumento.
Se você não sabe fazer isso, tem que usar a regra da cadeia. Sabe fazer a regra da cadeia? Sei. A função que você quer derivar aqui, vamos dizer assim, é o que eu vou escrever aqui, que é em vermelho. F de x igual a ln. Eu vou usar letrinhas mais simples para depois a gente só troca. Vai ficar x mais uma constante, que eu posso chamar de c, dividido por x menos uma constante. É isso que a gente quer derivar. Então A gente não tá é querendo uma. derivar isso porque foi o resultado da integral, não é isso? Sim, Ok. porque deu potencial, exatamente. Mas eu Uhum. deixei com essas letrinhas mais bonitas, mais simples assim, para você tentar fazer. Depois a gente só vai fazer analogias e colocar aqui, né? Que nós estamos tentando resolver isso. Então não se preocupe com o problema de física por enquanto. Eu quero só que você tente resolver essa derivada, pode ser? Eu não sei Ok. se você tem uma tabela de derivadas por aí, mas eu vou te mandar uma. Ok. Então faça essa derivada aí como se fosse uma prova de cálculo e manda aí Beleza. a apostila. Faz o passo a passo aí, tá? Vou mandar a tabela agora. Embaixo vai ter os dois ao quadrado? O Não x e o... sei, manda aí que eu vejo se tá certo ou não. Tá acabando aqui, A eu... gente corrige a derivada, mas faça sem pressa. Use a regra, né? Se você olhar a tabela que eu te mandei, tem uma regra direto lá para derivadas de ln. Tranquilo, então. X menos c sobre x mais c. E aqui vai cancelar um monte de coisa. X menos c. A menos 2c, x ao quadrado, c ao quadrado.
Você quer que ele mande por foto ou posso falar aqui? Manda foto. Beleza. Ok, acabei aqui. Pode enviar. Beleza. Só pegar o flash. Vamos ver. Nossa, tudo torto, velho. Se o negócio tem Aham. linha, por que que você fez tudo torto? É porque no momento a minha mesa ela não tá. Eu não tô podendo usar ela inteira. Aí eu tive que colocar o fichário deitado. Tá, você fez a regra do tombo. Ah, besteira. Você fez a regra do quociente. Então, Sim. derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos o derivado de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Isso é a derivada. Daí, o ln é a derivada de quem está dentro dividido por quem está dentro. Então, a derivada de quem está dentro é isso aqui. Eu estou falando aqui, mas é isso aqui, ó. Essa é a derivada de quem está dentro. Pelo menos de acordo com o que você escreveu e parece bom. Sim. O que que é esse cara aqui? É o dividido por quem está dentro. Daí você inverteu. Perfeito. Inverteu, multiplicou. Regrinha basications. Mas Daí é ficou porque isso. esse cara eu inverti, eu acho que é por causa do LN. Então, sim, perfeito. Tá certo. Tu tá Aí o certo. resto é a derivada do que tá dentro do parênteses. Ficou. Daí toda essa multiplicação ficou igual a menos 2c sobre x quadrado menos c quadrado. É, Menos 2c. Menos 2c. porque Vai vai multiplicar. cancelar, se eu não me engano, é porque esse x menos c ao quadrado vai ficar x menos c vezes x menos c, aí vai ter x mais c vezes x menos c, o que vai deixar x ao quadrado menos c ao quadrado, e aí um dos x menos c sobe para cancelar com o outro x menos c. Perfeito. Bem, quem é o c? O c é, no nosso caso, o L sobre 2. Sim, Então vai ficar menos 2L sobre 2, ou seja, vai ficar menos L, perfeito. dividido por o x-ball, X ao quadrado menos. menos o L sobre 4. L ao quadrado sobre 4. É, só que. É, aí. Daí, esse cara é a derivada. Daí é só pegar esse cara e multiplicar por isso e pronto, tá feita a conta. Beleza? Beleza. Show de bola. Ah, então vamos para a próxima. Vou abrir aqui. Bem, provavelmente não vai dar para terminar, mas vai dar para dar uma começadinha. Vou pegar aqui. Eu esculpo um pequeno volume esférico de volume esférico V
em algum lugar dentro de uma esfera sólida. Mostre o campo gravitacional neste vazio uniforme, calculando a força em uma pequena massa neste espaço. Hum, desculpa, um Campo pequeno volume gravitacional é esférico V. uniforme. Como que eu comprovo que um campo gravitacional é uniforme? Eu mostre o campo gravitacional neste vazio uniforme, calculando a força em uma pequena massa. Bem, tem que fazer o que ele mandou, né? Calcular a força em uma pequena massa. Muito bem. Uma pequena massa também vai ser aquilo que você explicou mais cedo de diferenciação? Uhum. Ok. Bem, esse problema ele vai ter bastante coisa aqui. Bem, ó, de novo, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos ter que fazer, vamos ter que entender que a gravidade ali no vazio, né? A gravidade no vazio, que é o que a gente está procurando, força e gravidade, né? Uhum. Associados uma com a outra. Vai ser a gravidade total menos a gravidade removida. Você tem que começar a me mandar esses problemas antes, cara. Eles estão ficando meio Beleza. insanos. Não sei como eu tô conseguindo me virar aqui. Na próxima lista, assim que a lista sair, eu já mando logo. A Porque eles resolvem gravidade. algumas salas, mas são escolhidos de maneira meio aleatória. Sim. Daí, como é que a gente vai calcular a gravidade neste contexto de ah, gravitação, né? Temos que pensar de novo naquelas expressões que a gente estava falando. Por exemplo, nós estávamos falando numa aula anterior aí que o mg era igual a gzão m, mzinho sobre r quadrado, certo? Ou seja, força-peso igual a força da gravitação. Simplifico os m's, então eu consigo, tal qual eu fiz naquela aula, a última aula, associar a gravitação com essa expressão aqui, né, que é a massa da Terra, a distância até o objeto. Normalmente o objeto está na superfície, né? Então esse R seria o R da Terra, ok? Certo. Dessa vez, como eu estou querendo um contexto. Bem, não, deixa pra lá. Vamos deixar a coisa escalar mesmo. Se der BO, eu vejo depois. Daí, de novo, nós podemos entender que essa massa aqui é a massa encerrada, né? Que é a massa contida numa esfera de raio R. Tipo aquele problema que a gente fez agora há pouco lá, que a gente estava integrando até zero. Lembra? Até o centro da circunferência. Sim, sim. Peguei uma esfera e fui criando ela, né? Aqui eu tô destruindo ela, porque eu preciso criar um buraco, ok? Mas a ideia vai Sim. ser a mesma. E a gente já fez aquela expressão para massa encerrada, ela é sempre a mesma coisa, ela é 4π, né, G, ah, densidade, R ao cubo, né, densidade, R ao cubo né, sobre. densidade é sempre a massa sobre o volume. Então, como a gente está isolando a massa aqui, vai ser que é a densidade vezes o volume, certo? Me tira uma dúvida, é só nesses exercícios ou isso também, tipo, é muito feito de trocar a massa pela densidade vezes volume? Bem, o pessoal sempre faz isso para deixar a conta um pouco mais bonitinha. Só que aqui eu não troquei ainda a massa pelo volume, eu deixei a densidade mesmo. Eu só quero que você entenda que essa massa que está aqui não é a massa toda da Terra. É só a massa de um pedaço, ok? Ok. Onde o R vai ser o raio desse pedaço. Mas aí você colocou que a massa, tipo, esse G passou pra lá? Gzinho. Não, 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 eu tô. Não, não, não é isso que eu fiz. Uma Não, ok. coisa é essa Não, não, falei expressão. Essa besteira. Tranquilo. expressão é uma coisa. Tá da mesma cor, talvez é isso que te confundiu. Essa expressão que Uhum. eu, que eu Sim. fiz E você aqui, tá fazendo ela falando não de tem outra a coisa ver. já. Ela Que saiu da perfeito. expressão do volume, da densidade e da massa, né? Massa Uhum. não tem a ver com aquela lá. Massa Beleza. encerrada é igual
a densidade vezes o volume. É outra coisa, ok? Claro, a gente eventualmente vai juntar as duas, né? Ah, que até pode ser feito já, mas vamos dar um espacinho de tempo para fazer isso, que vai ser agora. Então eu vou criar uma nova expressão, onde eu posso colocar aqui o G, vamos dizer aqui que o G total vai ser a própria expressão que eu estava te mostrando lá, né? Agora eu vou substituir a massa. Vamos colocar esse 3 embaixo, junto aqui com o R quadrado. E daí corto os R quadrado e tal, eu vou chegar com esse tal desse G total aqui, que é a gravidade total, neste pedaço ali. É isso. Ok? Ok. Cortou aqui, ali. E, bem, eu vou ter que apressar o passo aqui. A gente também já entendeu que dá para pensar nessa massa removida, né? Eu posso chamar essa massa removida de MV, pensando nela como pensando nesse V ou no R associado aqui à massa removida, massa do vazio, vamos dizer assim, né? 4π ρ R ao cubo, o raio do vazio, dividido por 3, ok? Ok. Massa de novo, massa do objeto é isso. Então a gravidade removida vai ser igual a menos G massa do vazio dividido por raio quadrado do vazio, ok? Então, né, fazendo de novo a substituição. Ó. Próxima aula você tem que trazer umas questões que você tentou fazer e não conseguiu, hein? Que só eu ficar fazendo conta assim é muito legal, mas não aprendi muito, hein? Você tem que vir com coisas Beleza. tentadas. O R do vazio dividido por 3 pela mesma lógica, a gente já viu essa forma trocentas vezes, você pode tentar fazer lá Sim. depois. E o que que vai rolar? Aquilo que eu falei lá no começo, né? A gravidade do vazio vai ser igual à gravidade total menos a gravidade removida. Ok? Muito bem. Então, vai ficar basicamente, então, deixa eu colocar aqui. G do vazio. Vou pegar as duas expressões que a gente tem. Uma é o menos 4πg ρr, que foi aquela primeira que eu fiquei falando para ti, que eu não tinha trocado pela densidade, etc. Sim, E a sim. outra foi essa que eu criei agora, Certo. que é Mesma o coisa raio do multiplicado por. vazio, né? Exatamente, dividido por 3. Muito bem. Muito bem, daí a questão é o seguinte, né? Se esse R aqui for pequeno, eu acho que o argumento é esse. Se esse R for pequeno em relação ao R da Terra, né, o R que a gente vai estar trabalhando aqui como a gravidade total, né? Então isso aqui vai ser bem baixo, a ponto de você poder ser negligenciado, poder ser considerado zero, vamos dizer assim. Ok? Acho que o Certo. argumento é esse. Daí a gente vai poder dizer ah, que a gente vai ter essa expressão aqui. Lembrando que esse R é o R da Terra, então isso aqui é constante, né? Ok? Que era o que o problema dizia. Que ali no vazio seria constante. Mas ele quer que eu prove que é constante independente do raio do vazio? Um pequeno volume esférico. Então ele é pequeno. Se ele é pequeno, em comparação com a Terra, vai ser zero. Ok? Eu entendi. A minha dúvida é porque quando você fez o G vazio, tipo, antes de você falar que aquele ali era tranquilo, tipo, pequeno e que podia ser